Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, Eu Passarinho. Hoje foi um dia que eu parei para pensar sobre a questão de como eu estou psicologicamente. Porque eu acordo, vou para a cozinha, da cozinha eu vou para a sala, da sala eu vou para o banheiro, do banheiro eu vou para o quarto. E isso tá me cansando. Aí às vezes eu pego e vou lá pro portão. Aí olho para a vizinhança, porque eu estou respeitando o isolamento, sabe? Certinho. Só saio para uma coisa muito necessária. Uma dessas saídas até o portão, quando eu voltei, eu olhei lá, meu pé de mamão tinha mamão maduro, quase no ponto assim. Aí peguei a escada com meu filho, fomos lá, pegamos uns 4. Eu disse, vou fazer um mousse, uma geleia. Aí, hoje lá, descasquei e tal, fiz a geleia. Aqui. Com coco, uma delícia. Sabe o que me deu? Saudade, porque eu fazia café e as minhas amigas vinham tomar café comigo. Saudade da Dani, da Dinda, da Nair, da Cris, da minha galera lá, sabe? Que a gente tomava um café, fofocava, batia papo. Isso dá uma saudade quando a gente tá assim sozinha. Aí eu fazia potinho, né? Mandava junto. Então, assim, isso é tão bom. Não é verdade? Tá uma delícia isso aqui. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que tô ficando meio doida, porque eu tô conversando tanto com as minhas cachorras. Aí eu lembrei de um provérbio, um velho provérbio, né? Um ditado popular. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Aí veio em mente quem? Machado de Assis. Vocês estão vendo que o meu ambiente é um pouquinho diferente? Lá em cima, ó. Quando a Folha de São Paulo fazia promoções, eles vendiam o jornal e tal, e junto vinha um livro de literatura portuguesa, né? Brasileira e portuguesa. Aí eu investi um pouquinho, dava um troquinho a mais e comprava os livros. Então eu comprei muita coisa. E nisso que eu comprei veio também muito livro do Machado de Assis. Muita coisa eu tenho dele. Muito material, li tudo. E numa dessas obras de Machado de Assis tem um conto que se chama O Alienista. Já ouviram falar do alienista? Da história do alienista? Então eu vou falar para vocês. O Alienista conta a história de um psiquiatra que volta para o Brasil e aí ele abre a Casa Verde, que é tipo uma clínica, um sanatório, assim, um hospício. E algumas pessoas que vão para lá realmente têm problemas psiquiátricos, né? Mas a maioria não. A maioria são pessoas que têm depressão, que tem problema na família, que tem alguma dívida. E aí ele começa a colocar para dentro dessa Casa Verde pessoas que não têm problemas psiquiátricos. E nós temos muitas pessoas hoje na sociedade que são chamadas de loucas por pensarem diferente, por não seguirem padrões que a sociedade impõe. Quem é essa sociedade? Família, igreja, o sistema capitalista. Se eu penso diferente do outro, eu sou considerada louca. Se eu exponho a minha ideia, eu sou considerada louca. Eles não dizem claramente, ela é louca, né? Mas falam ou olham de um jeito que faz os outros acharem que eu ou que o outro é louco. Ou do jeito que se veste, com quem anda, não é? Por ter uma opção sexual diferente. E aí essas pessoas sofrem, têm depressão, cometem suicídio. O livro Alienista, ele foi feito no século passado, no século XIX, né? Retrasado. Mas ele é muito atual, muito atual. O Machado de Assis, ele teve uma infância humilde, bisneto de escravos, pai era mulato, a mãe faleceu quando ele era criança, aí ele foi criado pela madrasta, não pôde estudar em boas escolas, estudou pouco, não fez faculdade. Para ter ascensão social ele sofreu horrores, justamente por também ser afrodescendente, né? E tentava pôr nas suas obras a crítica social.
ele estava no período final do romantismo, ele não gostava de fazer parte de categorias, romantismo, realismo, né? Mas ele estava inserido no final do romantismo e ele foi o precursor do realismo, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também, se vocês lerem ou assistirem ao filme, vão ver que relata muito a questão da crítica social ali. Ele é o representante maior da nossa literatura portuguesa no Brasil e fora do Brasil. Ele é representante maior não da língua portuguesa brasileira, mas de toda a língua portuguesa de todos os países que falam a língua portuguesa, né? Então, assim, quando eu li o Alienista, eu senti a pressão que a sociedade nos impõe quando a gente pensa diferente do outro. A gente não segue um padrão. Não é verdade? E eu acho que a gente tem que se libertar, tem que se aceitar do jeito que é e viver feliz. Porque de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. A opinião do outro que vá viajar. Tem tanta coisa maravilhosa de Machado de Assis, Quincas Borba, A Mão e a Luva, Isaú e Jacó. Tem tanta coisa. E ele escrevia maravilhosamente bem. Exemplo, né? Que lutou. Ele tinha um pouco, eu acho que para poder se inserir na sociedade, ele tinha um pouco assim de receio, porque ele era epilético, gago. Então ele não lutou como Castro Alves, como a questão porque ele nasceu na época da abolição, né, da escravatura. Ele estava ali naquele meio. Ele não lutou como Castro Alves. Eu acho que para poder estar no meio das pessoas, sabe? Ele não tinha heróis a questão do herói negro, não, ele não tinha isso. Ele abordava muito mais os personagens deles, era o branco, era a sociedade burguesa. Ele não era, eu acho que até para ele poder se sentir... Alguns fazem crítica dizendo que ele queria se sentir mais branco do que negro, mas eu não vejo assim, porque, gente, hoje, em pleno século XXI, o racismo está aí. Vocês imaginem naquela época, porque ele amava escrever. Então, para ele poder estar na roda, né? O que ele não sofreu sendo negro, descendente, né? Gago e epilético. Então, assim, eu tento compreender a situação dele, né? Porque da parte de escritor não tenho o que falar dele. Ele é perfeito. As obras são perfeitas. Então, o que eu tenho para dizer hoje para vocês é: eu amo a minha loucura, a loucura que habita em mim, porque é ela que me faz levantar todos os dias e suportar este momento de clausura. Eu não quero ser ninguém além de mim. E para finalizar, eu vou ler um poema dele que fala mais ou menos uma coisinha do que eu estou dizendo. Tá bom? Lá vai. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume, que da grega coluna gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume. Enfara-me essa luz e desmedida umbela. Por que não nasci eu, um simples vagalume?
Beijo. Fiquem bem. Na loucura. Até.